Gravando. Olá, meu nome é Bianca Jayle, eu faço parte da campanha Nenhum Poço a Mais há muitos anos e é um prazer estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouco sobre o que está no futuro, como que a proposta petroleira para o Brasil está crescendo e como que a gente está trabalhando isso hoje em dia, né? Você que acredita que a gente deveria pelo menos frear essa expansão, eu vou tentar mostrar como que esse processo está sendo feito já. Tem alguns processos que estão sendo freados, né? E quais são as estratégias que estão sendo adotadas nesse processo. Então, eu trabalho com um tipo de exploração de gás natural que é feito por fraturamento hidráulico de alta pressão. O que é isso? Em inglês, isso se chama fracking. É um tipo de exploração que começou nos Estados Unidos nos anos 2000 e que no Brasil a gente está sofrendo uma pressão muito grande para que comece a fazer aqui também. Quando os reservatórios ainda não chegaram numa parte tão superficial para virarem um poço ou um reservatório convencional, como a gente chama, eles vão estar em camadas anteriores na crosta terrestre. E essa exploração é chamada de não convencional, porque ela vai acontecer antes que esses hidrocarbonetos subam para ficar mais próxima à crosta para a gente poder explorar, né? Depois dos anos 2000, foram criadas tecnologias que chegavam cada vez mais fundo e aí começaram a alcançar essas reservas. Mas esses poços, eles não são só verticais, eles começaram a se expandir também de forma horizontal. Então, os impactos desses poços podem chegar até quilômetros de distância do que a gente chama de cabeça do poço. Então, começa a mexer com uma área no subsolo muito maior do que a gente estava acostumado na extração convencional. Dentro desse processo, o gás natural estava reservado em pequenas bolhas em rochas muito duras. Era como se tivesse uma pedra-pome ou um soufflé em que dentro dessas bolinhas tivesse o gás natural. Para eu conseguir romper essas rochas e tirar esse gás natural, eu preciso de um processo muito violento. E por isso precisa de uma pressão tão grande para causar essas rachaduras aqui. Então por isso que ele é chamado de fraturamento hidráulico de alta pressão. Porque nós nunca tínhamos usado uma pressão tão grande para causar rupturas no subsolo, né? E eu só consigo isso usando água como elemento de pressão. Essa água vem também junto com areia e outros produtos químicos para fazer com que essas fraturas se mantenham abertas até sair todo o gás natural. Então é uma mistura muito grande de água com produtos químicos e areia. E tudo isso volta para a superfície da terra para ser tratada. Só que, além disso tudo que eu coloquei para conseguir romper essa rocha, eu também vou trazer fragmentos de rocha. Então é comum, quando essa água retorna, a gente encontrar também elementos radioativos. Porque como eu vou a profundidades muito grandes, eu tenho rochas radioativas que podem soltar fragmentos e voltar para a superfície. Esse é um dos problemas desse efluente. Esse efluente vem com vários produtos tóxicos que são de difícil separação e de difícil tratamento. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é o lugar onde mais nós temos esse tipo de exploração, é um número muito grande de transporte desse efluente muito contaminante para estações maiores de tratamento de água. Nesse transporte e nessa reservação, muitos acidentes acontecem. Então, a gente tem muitos contaminantes sendo distribuídos para as águas superficiais desses territórios, né? Outro problema é que as fissuras que eu faço aqui no subsolo podem alcançar o aquífero. Além do risco que nós temos de fazer um furo para fazer um poço que passa por um aquífero, porque eles são muito mais profundos, essas fraturas correm o risco de alcançar esses aquíferos. Então todo produto químico que eu jogue aqui pode vir a acabar em um aquífero. Nós não somos muito bons em tratar água de aquífero. Os casos de recuperação desses aquíferos são raros e são muito caros. Então, uma das medidas de prevenção é exatamente a gente tentar não ter tecnologias tão potencialmente poluidoras de aquífero em áreas
onde temos bons aquíferos. No Brasil, nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, que nós dividimos com Paraguai, Uruguai e Argentina. Dele dependem muitos municípios para seu abastecimento humano, e essa foi uma das justificativas para que no Brasil nós não fizéssemos esse tipo de exploração. O Paraná proibiu que o fracking fosse feito por meio de uma lei, proibindo o licenciamento por 10 anos. A gente também tem uma lei que está sendo discutida em Santa Catarina, e mesmo o governo federal, em 2013, colocando áreas no leilão na 12ª rodada de licitações, que fossem potenciais reservas para esse tipo de gás, houve todo um movimento dos ambientalistas, dos cientistas e de outras partes da sociedade civil que evitaram, por meio de liminares concedidas por meio de ações com o Ministério Público, que essas áreas fossem exploradas. Em 2018, no final do governo Temer, ele conseguiu derrubar uma dessas liminares, que é a bacia de Sergipe-Alagoas. Então pode ser que essa bacia possa ter esse tipo de exploração hoje, não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça, né? Paralelamente a isso, há todo um movimento de maior conscientização sobre o risco dessa exploração, onde os próprios municípios se colocaram contra o uso dessa técnica em seus territórios, né? Então existe uma grande discussão de como o município também cumpre um papel de proteção ambiental, que às vezes a União entra em disputa, né? Pelas questões tanto minerárias quanto de petróleo. E aí aqui no Brasil essa disputa continua. Há um projeto de lei tentando proibir essa extração em todo o território nacional, que começou a ser discutido nas comissões agora, e a gente tenta trabalhar em discussões como essa, para que mais pessoas fiquem sabendo do que acontece quando a gente faz esse tipo de exploração no nosso território e quais são os riscos para o Brasil, porque nós já não temos uma cultura boa de preservação de água. A gente pode ver o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, e esse seria um risco a mais para as nossas águas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu estou disposta a responder qualquer pergunta. Obrigada.